O meu tema é esse. O Anderson, ele, juntamente com os irmãos, eles têm escolhido a questão de ser discípulo. No primeiro domingo foi: o discípulo segue seu mestre, imita seu mestre. Domingo passado, o Nacélio falou: o discípulo faz discípulo. É isso? Hoje, o discípulo morre pela igreja. Domingo que vem o que é? O discípulo morre pelo seu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Então eu vou focar muito na questão da igreja. Esse não vai ter o Tom estava pedindo, pastor, qual é o texto? Eu vou para 2 Timóteo, mas eu não vou entrar em 2 Timóteo agora. Se você abrir Mateus 16, Jesus ele está andando com os apóstolos, ele está indo para Cesareia de Filipe. Rapaz, vira não, né? Ele estava indo para Cesareia de Filipe. E ele já estava do meio do ministério dele para frente, né? Os apóstolos já vinham andando com ele já uns 2 anos e tanto. Vamos lembrar que os apóstolos ficaram com ele em torno de 3 anos e alguns meses. Beleza? E aí ele se volta para os apóstolos e pergunta para eles: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Se referindo a ele. Aí Pedro, que era o falante do grupo, toma a palavra e diz: olha, uns dizem que tu é o profeta Elias. Talvez porque Jesus estava falando de fogo, de condenação eterna, alguma coisa assim. Outros dizem que tu é João Batista. Eu não sei como é que poderia eles confundir Jesus com João Batista, se João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. É uma cabeça doida. Outros dizem que tu é alguns dos profetas. E Jesus se volta para eles e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro sai com essa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, o que Pedro estava dizendo: tu és o Deus em carne. Porque o Filho do Deus vivo ali, como todas as vezes que se referem a Jesus, é com F maiúsculo. Todos nós aqui somos filhos de Deus em Cristo. João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem seus filhos, a saber, aqueles que creem no seu nome. Versículo 12 do capítulo 1. Então nós somos filhos de Deus? Somos, mas nós não somos filhos como Jesus é filho. Jesus, ele é gerado do próprio Deus, ele é Deus de Deus. Porque a fé cristã, nós cremos no único Deus, mas 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, mas o único Deus. Aí quando Jesus olha para que Pedro dá essa resposta, aí Jesus dá uma resposta para ele, diz: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Porque isso que tu acabou de falar, isso não veio da carne, não veio do sangue, porque ninguém chega a essa conclusão se não vier de Deus. Ninguém chega. Essa revelação, Pedro, isso não vem da filosofia, isso não vem da sociologia, isso não vem da antropologia, isso não vem de ciência nenhuma. Isso só pode vir do trono de Deus. Essa compreensão, esse discernimento.
E aí, depois disso, Jesus vai dizer: eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro ficou feliz demais, porque Jesus deu um destaque a ele, Anderson. Tu és bem-aventurado, Simão. Aí diz o texto de Mateus, que a partir daí Jesus começou a falar sobre a morte dele. Ele muda a pedagogia, ele muda o ensino. Na hora que eles tiveram essa compreensão de quem Jesus era, aí Jesus vai dizer: agora o Filho do Homem vai entrar em Jerusalém, o Filho do Homem vai ser preso, o Filho do Homem vai ser crucificado, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. O que foi que o Pedro fez? O Pedro disse: não, Senhor, isso não vai acontecer não. Espera aí, Jesus, eu sou o Pedrão, o cara do bem-aventurança. Fui eu que tive a revelação do Pai. E eu estou dizendo para ti que isso não vai acontecer. Aí na paetada, do jeito que ele estava indo, ele continuou. Jesus disse: tu és pedra de tropeço, mas para trás de mim. Na bucha. Porque tu não cogita das coisas de Deus. Ora, ele tinha acabado de dizer que Jesus era o Filho de Deus, mano, eterno. Mas tu não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Às vezes a gente pensa em igreja, amado, como um lugar de gente perfeita. Quem vem para a igreja achando que quando chegar aqui ele vai se tornar perfeito, demora pouco tempo. Porque ele vai perceber que ele não, ainda não. E ainda não. E ainda não. E ainda não. Mês que vem eu faço 40 anos de fé, mano. E eu fico olhando para mim, no espelho. Além de ver essa cara, né? Que é linda, não via não. Tu está perguntando o quê, né? Meu Deus do céu. Eu ainda fico olhando assim, eu digo: meu Deus, como é que pode 40 anos e ainda, sei lá, mas as pessoas olham assim: pastor Josemar, você é uma bênção. Ele sabe de nada, coitado, mas estou num sufoco danado, malandro, para orar, para meditar, é uma... Mas é assim a igreja, de pessoas imperfeitas. Nas escrituras, a gente encontra várias ilustrações, está me fugindo a palavra correta, a respeito da igreja. A igreja como um corpo, a igreja como uma família. Alguém falou alguma coisa? Metáfora. Igreja como família, igreja como um santuário. E às vezes a gente chega na igreja achando que nós vamos encontrar um bocado de anjinhos, de anjinhas, com as asinhas. E depois que a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que as coisas não são assim. Que há problemas de relacionamentos. Pessoas na caminhada da fé, se a gente pensasse numa escada, não, num degrau, vamos pensar, por favor, me entenda bem, que eu não estou dizendo que quem está lá, não. Porque ele está lá agora, mas depois ele está aqui embaixo, ele está no de baixo, que ele fica nessa, igual a Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e de repente, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, ele foi lá na ponta e voltou e ficou no primeiro degrau aqui, para começar tudo de novo.
Porque a igreja é um tipo de hospital. Aonde Deus ele vai trabalhando nas nossas vidas. Aonde Deus vai restaurando as nossas vidas. Tem lugar melhor para você praticar perdão do que na igreja local? Eu acho que só no casamento, só na família. Porque ninguém conhece mais e não pode conhecer, né? Não existe um relacionamento mais próximo e mais achegado entre um esposo e uma esposa. Não existe. Porque os dois vão se conhecer por dentro e por fora. Vão desnudar. Mas na igreja não é muito diferente nesse aspecto. Claro que a gente não vai... Eu tenho o amor eros que não vai entrar nessa história aqui conosco. Porém, esse amor entre os irmãos, esse amor, ele traz dificuldades e traz problemas, e traz luta, e traz batalha, e traz decepções, e traz angústia, e traz tanta coisa, amado. Mas foi por essa igreja que o Senhor Jesus morreu. Tu consegue entender? Se alguém se diz discípulo de Jesus, ele tem que aprender algumas coisas nessa caminhada. Que o perfeito da história é o cabeça, não é o corpo na série. O corpo ainda está na luta, na batalha. Salvo sim. Comprado sim. Pago o preço sim. Mas com problema. Não é por acaso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, que quando Jesus vier, ele vai fazer uma analogia entre o marido e a esposa, Jesus e a igreja. E ele diz, marido, amai as vossas esposas como Jesus amou a igreja. E ele vai dizer que Jesus amou a igreja, porque Jesus amou a igreja e Jesus cuida. Ele diz, marido, cuida da tua esposa. O verbo cuidar é um verbo presente. Jesus continua cuidando da sua igreja. Que ela, quando eu penso em igreja, só aqui a título de, para ajudar vocês, talvez todo mundo já saiba disso, mas eu quero ter certeza que vocês sabem disso, é que a igreja ela tem 3 dimensões. Ela tem uma dimensão onde ela abrange os da terra e os do céu, faz parte da mesma igreja. Jesus continua sendo o Senhor da igreja que está na glória. Como Jesus continua sendo o Senhor da igreja que está militando, que está lutando, que está batalhando, eu e você. Romanos capítulo 14. Se nós morremos é para o Senhor que nós morremos, se nós vivemos é para o Senhor que nós morremos, quer pois nós vivamos, quer pois nós morramos, nós somos do Senhor. E para isso mesmo porque Ele morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, para ser Senhor de vivos e de mortos. Mas existe também a igreja local. E cada grupo desse, cada uns com mais, outros com menos, igrejas com milhares, igrejas com pouquinho, igreja, Jesus diz, quando 2 ou 3 se reunirem na sério, eu estarei presente, ou seja, só basta 2 ou 3 se reunirem no nome dele, ali é uma igreja. E a igreja individual, porque o Espírito Santo está em nós, Romanos capítulo 8. Não existe cristão que não tenha o Espírito Santo. Porque se não tem o Espírito Santo, não é cristão. Mas se tem o Espírito Santo, é cristão, acabou. Então foi por essa igreja que Jesus morreu. Por essa igreja, amado. A igreja do Senhor Jesus, ela vai enfrentar nesses últimos dias, talvez, com a chegada das mídias sociais, das internets, as centenas e milhares e milhões de pessoas que pararam de vir para um culto como esse.
Porque lá na internet eles vão ter os melhores pregadores que eles tiverem, os melhores louvores, eles vão ter o que eles quiserem, meu irmão, que não falta. Quando eu me converti, a coisa mais difícil do mundo era você encontrar um livro legal, mano, que você ficava doido aí atrás, uma apostila, meu Deus. Hoje você entra na internet, você quer saber o quê? Sobre o quê? Coloca lá que ela vai te dar o que você quiser saber na sua fé. Mas a igreja, ela é corpo. E corpo só funciona quando está unido, quando está junto. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer, porque eu não sou mão, porque eu não sou pé, porque eu não sou olho, porque eu não sou orelha, eu não sou do corpo. Então, o que seria isso do corpo, se todo mundo fosse olho, se todo mundo fosse orelha? A nossa diversidade, que deveria ser uma bênção, porque a multiforme, Paulo vai dizer isso em Efésios, que é pela igreja que Deus manifesta a sua multiforme. Um canta, um toca, um prega, um ensina, um abraça, um convida, um vai, um tem o dom disso, o outro tem o dom daquele, o outro tem o dom disso, e vai, e a igreja, ela se complementa, assim como o corpo. Mas todos estão ligados ao cabeça. E não há ninguém melhor, e não há ninguém pior. Eu preciso entender isso como discípulo de Jesus. Eu não posso desprestigiar isso. E aí eu vou entrar no meu texto. 2 Timóteo. Quase que eu não saio da introdução, hein? Imagine o que vem na pregação. Agora eu vou começar a pregar. Não, eu estou vendo um relógio ali. Ele desperta. Na série botaram um relógio desse aí, está com uns 15 dias lá no José Walter. Aí eu disse, ele desperta, botaram bem na minha frente. Aí, pastor, dá para o senhor ver daqui? E dá. Não entendi, porque eu... Eu não entendi por que ele disse, está vendo? Está dando para ver, pastor? Aí eu estou aqui. Termina não, que hora termina hoje? 10, é? É 10 horas, né? Tá bom. Meu Deus, estou assustando todo mundo, né? Mas, 2 Timóteo, eu quero falar sobre essa igreja, porque, deixa eu lembrar, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo é a carta da despedida dele. O apóstolo Paulo, ele teve 2 prisões. A primeira prisão é aquele que ele é preso em Jerusalém, lembra do livro de Atos? Ele é preso, quase ele é apedrejado e tal, e vai aí o comandante romano, tira ele de lá, e aí levam ele, prende ele lá, lá em Jerusalém, e aí desce com ele, porque estavam fazendo um negócio para matar ele, o primo, o sobrinho dele avisa para o tal, e vai lá, leva para Cesareia, e de Cesareia, depois de 2 anos nessa prisão, ele vai para Roma, e aí tem um naufrágio. Vocês lembram dessa história? Essa primeira prisão do apóstolo Paulo, foi uma prisão que por trás dela estava um judeu, era um motivo religioso, portanto isso não tinha muito interesse para Roma. Beleza? Aí, quando Paulo está em Roma, nessa primeira prisão, ele escreve 4 cartas. 4. Tem chocolate aqui. Eu fiz isso lá na igreja. Joga o chocolate para quem disser. Rapaz, quase que eu fico sem a caixa. 4 caixas. 4 cartas. Ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve a carta aos Filipenses, ele escreve a carta aos Colossenses, e ele escreve a carta a Filemão. Aí, ele é solto, porque quando termina Atos 28, ele está anunciando, deram até um lugar para ele alugar, lembra? Ficou só com, era um tipo de tornozeleira eletrônica, ele ia, mas era um soldado romano acompanhando ele, entendeu? Havia limites para ele andar. Mas dessa prisão ele foi solto. Aqui não.
Aqui ele é preso pela segunda vez. Só que essa, no ano de 64, em junho de 64, conta a história, 64 da era cristã, conta a história que Nero tocou fogo em Roma. Roma, nessa época, tinha 14 bairros, mais de 1 milhão de habitantes. Desses 14 bairros, 10 pegam fogo. Vamos lembrar que não tem bombeiro. Tá legal? Que coisa fica, rapaz, como é que pode? O cara toca fogo, não tinha água, não? Como é que tem? Não tem água suficiente. Desses 14 bairros, 10 ficam fogo. Uma bomba atômica caiu em cima desses 10. Sobraram 14 bairros. Ou 4 bairros. Desses 4 bairros que sobraram, a enorme maioria das pessoas que viviam nesse bairro eram cristãos. Esse foi o álibi que Nero usou, disse, foi os cristãos que meteram fogo. E quem é o chefe desse negócio, desse levante? Quem é isso aí? Paulo, prende esse cara. Aí saíram catando ele. Alexandre, o latoureiro, que ele vai dizer aqui, entrega ele. Não que o apóstolo tivesse medo de morrer. Mas Paulo disse para Timóteo, cuidado com esse homem. Ele me fez muitos males. Porque ele vai entregar Paulo para Roma. Aí Paulo sim. Aí essa segunda prisão, mano, aí é sério. Porque agora ele vai ser preso pela coroa romana. E ele vai ser preso como alguém que provocou. Olha a situação. E ele vai para a prisão em Roma. Eu acho que Medina, mais ou menos assim o nome dela, dessa prisão. Que quem ia para essa cadeia só tinha 2 formas de sair lá: ou leproso ou morto. Não tinha outro jeito. Uma prisão úmida. Aquilo devia ser rato e barata e tudo que não prestava. Tinha lepra nas paredes, que vocês lembram que a lepra, ela ficava na parede. É por isso que quando havia um leproso, mandava derrubar o reboco da casa. E o apóstolo Paulo fica preso aí. Aí ele vai escrever essa carta para Timóteo, que é o discípulo dele. Timóteo, ele tinha 2 problemas. Primeiro, parece que ele era muito novo. Paulo está continuamente, assim, tentando ajudar ele. Paulo adotou Timóteo na fé. Ele ficou apaixonado por Timóteo. Timóteo começa a andar com Paulo a partir da segunda viagem missionária. E Timóteo foi um discípulo forte, que estava pronto a morrer. Inclusive ele vai dizer assim, eu não conheço ninguém, Timóteo. Ele vai dizer na primeira carta dele. Porque todo mundo está preocupado com as suas coisas. Tu não, Senhor, tu está preocupado, Timóteo, com as coisas de Deus. Que excelente era Timóteo. Mas será que Timóteo estava disposto a morrer pela igreja? A morrer por Cristo? Ele era novo, ele tinha um problema sério de estômago. Lembra que Paulo vai dizer para ele, toma um pouco de vinho, para melhorar provavelmente o problema de gastrite, ou uma úlcera. E era muito tímido, tinha medo. Aí Paulo vai dar 4 conselhos para ele. Eu não vou ficar nesses 4 conselhos, porque eu ia tomar a noite toda de vocês. Queria ter tempo para isso. Mas eu quero mostrar para vocês por que o discípulo, se necessário for, ele não vai abrir mão do seu Senhor. Porque quando eu amo a igreja, quando eu amo Jesus, eu amo o seu corpo. Você concorda comigo? Eu não posso dizer, rapaz, eu sou um discípulo de Jesus, mas desprestigio a igreja, desvalorizo a igreja, desrespeito a igreja, persigo a igreja, falo mal da igreja. Meu Deus, eu já caí nesse erro. Falar mal da igreja. E é raro alguém que não tenha feito isso, né? Que às vezes a gente não gosta do irmão ou da irmã, ou ouviu alguma coisa que não devia, ou está fraco na fé. Mas a igreja é o corpo. Lembra de Atos capítulo 9? Quando Jesus aparece a Saulo, 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 por que tu me persegues? Mas Saulo estava perseguindo a igreja.
Mas a igreja é o corpo dele. Ele comprou com seu sangue. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta que nós fomos resgatados do nosso vão procedimento, da nossa vida pecaminosa, não com coisas corruptíveis como prata e ouro, ou coisas semelhantes, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo, velho. André, você tem muito valor. Beto, você tem muito valor. Inês, você tem muito valor, Inês. Que não está aqui. Adri, cada um de nós tem muito valor, foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Essa foi a moeda paga. Eu quero ficar no primeiro conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo. Preste atenção, mano. Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Eu vou só ler o versículo 1 e 2, mas eu vou pular, tá? Mas só para aquilo que eu estava dizendo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Hoje tem um bocado de apóstolo aí, que é pela vontade não sei de quem, mas não é de Deus. Beleza? 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 Pela vontade de Deus. Outro dia eu cheguei para um apóstolo e disse: por favor, me ajude a entender o que é que você é diferente de mim, que eu sou pastor, você é apóstolo. Qual é a diferença? Não sei. Mas é apóstolo. Eu não vou entrar nisso aqui porque os apóstolos tinham seus credenciais. Mas você pode ler 1 Coríntios capítulo 9 que você vai ver as credenciais dele. Pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Preste atenção nisso. Da vida que está em Cristo Jesus. Quem foi que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Jesus. Ao amado filho, olha como é que ele trata. Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça, misericórdia e paz. Ninguém tem paz de Deus se não tiver sido alcançado pela graça e por misericórdia ter sido perdoado. Ninguém tem paz com Deus. Aí eu vou para o versículo 6, que eu vou pular aqui. Por esta razão, que razão? Que ele está falando para Timóteo, que Timóteo, ele foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó. Sua mãe Eunice e a sua avó Loide, que eram cristãs, e eles se firmaram nisso, firmaram Timóteo nisso, e Paulo está lembrando para ele, porque Timóteo estava com medo de morrer. Você entendeu como é que estava a coisa aqui? A perseguição era perversa. Nero, ele estava dando recompensa para quem entregasse um cristão, porque ele queria matar. E sabe como é que eles matavam, irmão? Da maneira mais perversa e mais dolorosa. Houveram cristãos que ele metia eles dentro do alcatrão, de um piche, de alguma coisa assim, e pendurava num poste e tocava fogo. Outros entregavam para leões triturarem e comerem no Coliseu Romano. Esse homem odiava. Esse homem estava com sangue na boca. Era um período de muita perseguição, de muito medo, de muito pavor. Tinha pai entregando o filho porque era cristão e o pai não era, e tinha que entregar, porque se não entregasse e depois fosse descoberto que o filho era cristão, morria o pai também porque não havia entregue. Você já imaginou essa situação?
Um filho tem que entregar o seu pai para não morrer. A sua mãe. Por essa razão, pois eu te demonstro que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem dado espírito de covardia. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está acovardado, ele está com medo, ele é novo, ele sabe que o pai dele na fé não vai sair vivo daquela história, daquela prisão. E Paulo está preocupado com o seu filho e com a igreja, não com a sua vida. Mas ele tinha medo que por causa da morte dele, mais gente abandonasse a fé. Deus não tem nos dado, Timóteo, um espírito de covardia, mas tem nos dado um espírito de poder, lembra disso? Tem nos dado um espírito de amor, tem nos dado um espírito de moderação. Aí versículo 8, não te envergonhe, portanto, do testemunho do Senhor Jesus, nem do teu encarcerado, que sou eu. Timóteo estava com vergonha de Paulo, a ficha de Paulo, meu amigo. Os caras estavam querendo denegrir o testemunho dele, a vida do apóstolo. Vocês já viram isso? Vocês já viram alguma hoje, nos nossos dias, a imprensa detonando alguém? Vocês já viram isso? É isso que estava acontecendo. Porque não importava só matar Timóteo. Paulo tinha que arrebentar e matar a reputação dele. Você pensa que esse negócio de fake news é de hoje, é? E Timóteo, Paulo está preocupado. Não se envergonhe de mim. Não se envergonhe do testemunho de Jesus. Não se envergonhe do meu testemunho, Timóteo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Evangelho é poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você quer saber onde é que está o poder de Deus? Está no Evangelho. Aí Paulo continua. Esse Evangelho, Timóteo, segundo o poder de Deus, ele vai dar a razão. Porque se necessário for, Timóteo, eu vou morrer. E se necessário for, Timóteo, você também vai morrer. Mas deixa eu te dizer umas coisas, Timóteo. Isso serve para mim, isso serve para você. Isso serve para cristão de todas as épocas, em todos os tempos, de todos os lugares, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as cores, de toda a posição social. Não se envergonhe do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aonde é que está esse poder de Deus? Que nos salvou e nos chamou na santa vocação, segundo as nossas obras. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Timóteo, deixa eu te dizer um negócio, mano. Se for necessário, tu morre. Porque quem te salvou antes dos tempos eternos. Jesus, não foi Jesus que disse? Não temeis aquele que pode te matar o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tema aquele que pode te matar o corpo e a alma no fogo do inferno, se referindo a Deus. Uma doença pode matar o corpo. Uma bala pode matar um corpo. Uma telha pode matar um corpo, uma queda pode matar o corpo. Tem milhões de razões para o corpo morrer. Mas a morte para aí. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, acabou, velho. Porque a morte já não mata mais. E Paulo está lembrando isso. Timóteo,
esse evangelho que eu estou pregando, pela qual eu estou aqui condenado para morrer, é o poder de Deus. Você pode imaginar isso, irmão? Um homem que está sofrendo, um homem que está... Porque aqui nessa carta ele já está julgado. Se você ver o capítulo 4, por favor, veja o capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim... E aí eu volto para o capítulo 1 primeiro, mas eu quero só que você entenda isso. Quando ele está escrevendo essa carta, ele já está condenado. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ele já sabia. Ele diz aqui no capítulo 1 que ninguém foi por ele. No capítulo 4 ele vai dizer a mesma coisa, todos me abandonaram. Pessoas da qual o apóstolo Paulo pregou o evangelho, amou, cuidou. Mas, meu amigo, a coisa estava tão preta para o lado dos cristãos que tiveram... Ninguém ficou com ele, mano. Ninguém. A única pessoa que ele vai falar que é Onesíforo, que esse sim, esse procurou ele, caçou ele. E provavelmente foi o mediador dessa carta, foi quem deve ter levado essa carta para Timóteo. Aí ele diz, faça isso, Timóteo, porque esse Deus nos escolheu pela sua determinação e graça em Cristo Jesus antes da fundação dos tempos, antes dos tempos eternos. Ele vai dizer isso em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação dos tempos, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele mesmo. Irmão, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa, você é projeto de Deus. Se você não entendeu isso, se você não entendeu o que é a fé cristã, não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você. E que o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, Timóteo, pode acontecer o que acontecer, se for necessário você vai morrer, mas ninguém pode tirar isso de nós, porque isso vem do próprio Deus, foi por determinação dele, foi ele que quis dar, e diz que dá em graça. O que é graça? É favor imerecido. Amado, isso é empolgante. Aí ele vai dizer, versículo 10, e manifestado agora, o que aconteceu na eternidade foi manifestado agora nos dias dele, foi manifestado agora nos nossos dias, no meu dia, no seu dia. Você entendeu, amados? Na geração dos nossos avós, dos nossos pais, que foram se convertendo a Cristo, naquela geração deles. É por isso que eu estava falando que Jesus é o Senhor da mesma igreja. Porque quando o cristão vê o que ele disse aqui no capítulo 4, versículo 6, o tempo da minha partida. Mas ele não era morrer. Mas o cristão não morre, meu, ele parte. Como um navio que solta as amarras e vai para o outro lado. Aliás, ele já havia dito isso em Filipenses, lembra? Se dependesse de mim, eu partiria agora. Ele volta a dizer partir. Ele não diz eu morreria agora, porque não há morte para o cristão. Eu não posso e você não pode acreditar que quando um cristão morre, ele não morre, ele parte para estar com Cristo. Mas agora foi manifestada, Timóteo, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, Jesus matou a morte na cruz. Não só destruiu a morte, como trouxe
para a luz a vida e a imortalidade mediante o quê? O evangelho, amado. Ele volta para o evangelho. Versículo 11. Para o qual, esse evangelho, eu fui designado pregador e apóstolo e mestre para pregar esse evangelho, Timóteo, pelo qual eu estou aqui para ser morto. Por causa desse evangelho, Timóteo. Por isso, eu estou sofrendo essas coisas, Timóteo. É porque eu sou pregador e mestre do evangelho. Eu não estou sofrendo essas coisas, Timóteo, porque eu roubei, porque eu fiz mal a alguém, porque eu passei cheque sem fundo. Eu não fiz isso, Timóteo. Eu estou sofrendo por causa do evangelho. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo, Timóteo, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Depósito, presta atenção nisso. Mantém o padrão das sã palavras do Evangelho. Irmão, eu não tenho que trazer novidade. Eu não posso, ninguém pode chegar, Deus tem uma revelação nova, tem mesmo? Esquece, o que estava para ser revelado foi revelado. E o que é que eu e você temos que fazer? Repetir a mesma história, falar a mesma coisa, que vem sendo falado de geração por geração, por geração, por geração, por geração, por geração. É por isso que eu tenho que conhecer o Evangelho, para falar do Evangelho, como o Evangelho é Evangelho. Mantém o padrão das sã palavras, que de mim ouvistes, e com o amor que está em Cristo Jesus. Aí vem o primeiro conselho, e eu vou explorar esse conselho agora. Versículo 14. Guarda o bom depósito. Quem é o bom depósito? O Evangelho, que nos salvou antes dos tempos eternos, em Cristo Jesus, pela graça. O Evangelho de Deus, é isso que ele diz. No versículo 8, o Evangelho de Deus. Aliás, Romanos vão dizer que é o quinto Evangelho. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai dizer é o Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Esse conselho serve para mim, serve para você, não serve não, mano? Sabe o que ele está dizendo para mim? Não perde esse depósito, Josemar. Guarda esse depósito. Guarda esse evangelho, guarda essas verdades. Se for preciso, morra. Porque acredita. Se for necessário, será, mas você não vai abrir mão. Guarda. Qual é a preocupação do apóstolo com Timóteo? Guarda esse bom depósito. É uma tristeza, amado, a gente olhar no nosso país. Dizem as estatísticas que 1/3 dos evangélicos estão afastados, desigrejados, se desviaram da fé, 1/3, amado. É muita gente, não é não? Por que não guardou essas verdades? Guarda, irmão. Guarda guarda as 7 chaves.
Foi Jesus que disse em João capítulo 16, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que quando ele está dizendo tem de bom ânimo? Guarda esse depósito, não desfaz desse depósito, não desiste desse depósito, não perde esse depósito, não negocie esse depósito. Esse tesouro. Se for preciso ser, morra. Morra. Porque aquele que perder a sua vida, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, por minha causa de Jesus, esse vai ganhá-la, vai achá-la. Eu sei que as nossas perseguições hoje são diferentes, por enquanto. Nós ainda não estamos, porque vai chegar isso, a continuar, a maneira como está sendo governado o nosso país, acredite, nós vamos sofrer perseguições, mas é perseguições braba. No nosso país, a pessoa pode ser homofóbica, cadeia. A pessoa pode ser misógina, questão de mulher, né? Homem, cadeia. A pessoa pode ser a questão de região, de estado, né? Tem uma outra palavrazinha, cadeia. Questão da pele, da cor, como é o nome? Racista, cadeia. Mas você pode ser homocristão ou você pode odiar o cristianismo, que não vai lhe dar nada. Você entendeu isso? Na escola do seu filho, da sua filha, se o professor for um ateu, sei lá o que for, ela vai falar mal de Jesus e nada vai acontecer sobre ela. Semana atrasada, semana passada, houve uma parada gay. E o que é que aparece? Um gay crucificado e o outro gay roçando nele. E o cara dizendo, Jesus é gay, Jesus é gay, Jesus é gay. E o que mais me dói, mano, é cristão votando nessa gente. Não entendeu nada. O cara é mais fiel à ideologia política do que a Jesus. E hoje na igreja está assim, me perdoe se você votou diferente. Porque hoje na igreja é difícil até para falar isso. Eu não quero entrar nesse assunto. Mas você consegue entender os tipos de perseguições que vão vir? Aí tu é crente? Otário, otária. Está lá para dar dinheiro a pastor, mas... Tu consegue entender, amado? Isso nunca muda. Porque Jesus diz em João capítulo 15, se perseguiram a mim, vai perseguir vocês. Se eles vão me perseguir, não perseguem, meu irmão. Ai, que eu estou sofrendo perseguição, mas Jesus já disse que você vai sofrer perseguição. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Mas não abra mão desse tesouro, Timóteo. Não abra mão. Nesse período aqui, que eu estava falando para vocês. Perseguição braba. Cristãos sendo queimados nos postes para clarear. Eu não posso nem imaginar a dor, mano, de você ter o seu corpo melado de piche e ser tocado fogo. Eu não tenho nem ideia do que isso significa. Mas tem um testemunho que para mim pegou demais. Você já leu aquele livro, Os Heróis da Fé? Aliás, a lista, né? De Hebreus capítulo 11. Alguns que por causa da fé foram honrados.
extinguiram o poder do fogo, lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram jogados na cova do leão, Daniel. Enfim, foi beleza, foi tranquilo. Mas o autor de Hebreus, outros não. Outros foram perseguidos, foram maltratados. Viveram nos antros da terra, mano. Dentro das cavernas. Cerrado ao meio. O primeiro grupo foi honrado pela fé que tinha. O segundo grupo honraram a fé que tinha. Honraram. Aí, nesse herói da fé, tem uma jovem chamada Blandina. E eu vou terminar com o exemplo dela. Blandina era uma jovem de talvez entre 20 e 30 anos de idade. Um porte pequeno. Ela era frágil, ela era magrinha, baixinha. Mas que tinha uma fé maravilhosa e os cristãos tinham muito medo que ela caísse na mão de Nero. Mas, como estava havendo recompensa para quem entregasse, ela foi entregue. E aí os cristãos disseram, meu Deus, ela vai negar Jesus. Porque a preocupação não era morrer, a preocupação era negar Jesus. Você entendeu a história? Não era morrer, não. Porque essa ia morrer mesmo. E aí, para começo de conversa, senta um Blandina numa chapa dessa de fazer churrasco quente. Para ela negar, e ela não negou. E levaram o Blandina. E colocaram o Blandina no estádio, junto com outros cristãos. Amarrado e soltaram os leões. E os leões vinham famintos, triturando o rapaz. Cada patada partiu o cabo no meio. E Blandina gritando. Sabe o que ela dizia? Não desista. Nós vamos já se encontrar com ele. Não desista, não desista. Blandina gritando, gritando, nós vamos já estar com ele. Até receber a primeira dentada do leão, porque deve ter engolido ela quase inteira. Eu pensei em Blandina com uma fatinha, desse estilo aí, pequenininha. É a ideia que me vem na cabeça. Eu lembro de Policarpo. Policarpo, ele foi discípulo de João, o apóstolo. E Policarpo foi preso. E levaram Policarpo para a fogueira. E amarraram ele na estaca e as coisas que iam queimar ele em volta dele. E disseram para Policarpo, nega e tu vive, cara. Policarpo disse assim, há 80 anos que eu sirvo ao meu Senhor, e ele nunca me negou. Eu não vou negar agora. E sabe o que ele disse? O fogo que vocês estão para me queimar vai doer só um pouquinho, mas logo passa. Mas o fogo que espera vocês, se não se arrependerem, entregarem sua vida para Jesus, vai durar por toda a eternidade. Toca fogo. Puf. E Policarpo morre com um hino de louvor nos lábios. Consegue entender, amado? Consegue entender?
apóstolo Pedro. O Pedro que negou Jesus 3 vezes. Conta a história, porque não está registrado na Bíblia, mas a história é secular. Como ele era um dos cabeças. Quiseram crucificar Pedro para matar do jeito que mataram Jesus. Ele disse: eu não sou digno de morrer como mestre. Me crucifique, mas de cabeça para baixo. Até na hora da morte ele honrou. Ele glorificou. Nem para morrer na posição dele eu mereço, eu não sou digno. Guarda esse tesouro, mano. Guarda esse depósito. Por favor. A vida vai lhe machucar. Irmão, eu estou com 40 anos na caminhada. A vida já me machucou tantas vezes. Como pastor, na minha família, vocês conhecem minha história. Como pastor, vocês acham que eu nunca levei mordida de ovelha? Mordida de ovelha dói demais, mano. Mordida de ovelha dói, velho, dói. Porque você foi, você investiu, você amou, você quis, você trouxe, você abraçou, você cuidou. Eu estava vendo a estatística, Narcélio, do ano passado, a quantidade de pastores que cometeram suicídio não foram poucos. Cuida dos pastores de vocês. Ama esses homens. A esposa deles. Porque a igreja olha muito para o pastor Anderson, mas ele tem uma esposa que precisa ser amada e cuidada, protegida. Tem filhas que precisam ser amadas e ser cuidados e não ser julgados. A gente vai ficando mais velho, vai ficando meio passado na casca do alho. Essas coisas já não me machucam mais. Não tenho problema com isso. Só esse meu jeito e tal. Um dia uma pessoa falou para mim: pastor, rapaz, eu acho que o senhor deveria ser mais sério, mas não sei o que. Eu digo: cara, eu com 67 anos, tu quer me mudar? Pelo amor de Deus, macho. Eu com 67 anos. Tu é que tem que mudar, mas fica legal, igual a mim, eu e tu aqui, nós dois aqui, ó. Tu é legal, eu sou legal e nós somos legal. E quando tu quiser falar alguma coisa comigo, tu fala aberto, com amor, né? Porque se tu não falar com amor, eu vou falar contigo com amor, mas eu vou falar. Nós estamos aqui, amado, para nos ajudarmos uns aos outros a não perder esse tesouro. Você imaginou isso? Olha como isso é sério. Jesus diz assim: olha, aquele que for pedra de tropeço, mano. Olha, se eu não quero ser, eu já fui tantas vezes, mano. Na minha estupidez, achando que era o dono da verdade. Já ouviu isso? O cara não pensava como eu, pronto, aí tá desviado. Aí quem é que aguenta um negócio desse, mano? Aí você entra na comunidade, a comunidade toda ferida, toda machucada, toda arrebentada, porque é fofoca para todo lado, é gente sendo machucada a todo lado. Não é o caso aqui, por favor, se tiver, eu não estou pensando em nada, nem ninguém. Mas eu não posso usar esse púlpito aqui para jogar pedra naqueles que Jesus pagou com seu sangue. Ficar dando um recado indireto daqui. Eu fui sarado dessa doença, Narcélio. Isso é doença. O cara não tem coragem de dizer pessoalmente, vai para o púlpito e senta a pua. Ninguém nem sabia, mas como é igual ele jogar um pó na igreja, no ventilador, aí pronto, espalha tudo a farinha.
E a igreja fica amortecida, sofrida, arrebentada. Esses dias eu estava conversando com um pastor que ele tinha 700 membros, hoje está com 7. A liderança dele todinha, cada um levou um pedaço. Aí tu imagina como é que está ele e a família. Tudo machucado, revoltado, conversando comigo. Minha igreja, minha igreja. Eu falei, irmã, por isso que tu está sofrendo. Porque essa igreja não é tua. Essa igreja é de Jesus, velho. Eu não tenho nenhum problema, mano. Ai, pastor José, mas meu irmão, se aparecer alguém melhor, é seu. Vá, toma, me deu. E eu estou aqui, eu apoio. Porque a igreja é dele. Só dele. O que nós temos que fazer é sermos bons mordomos. E guardar esse tesouro. As 7 chaves. Eu sei que você está aqui. E talvez alguns de vocês já pensaram em desistir. Porque o Nacélio é feio demais. Cara, demais, demais. Eu estava brincando com a netinha dele. Eu estava dizendo assim, a pequenininha, né? Como é o nome dela? A Isabela. Isabela, tu não quer trocar de vô, não? Porque teu vô é muito feio. Eu sou mais bonito. Não. Foi logo abraçar ele. Teu vô não é feio, não? Não. Eu digo, tu está com problema de visão. Tô não. Que Deus abençoe. Abençoa. Abençoa, amado. Que a tua boca seja uma fonte a jorrar para a vida eterna. Começa a dizer, Senhor Jesus, eu já estou aqui, de favor. Sabe aquele cara que quando chegou, não sabia nem onde era o pote, agora quer quebrar a geladeira? Não tem esses deitados, né? Aí a gente chega aqui e não sabia nem onde é o pote. 6 meses o cara quer quebrar a geladeira. Ei, rapaz, ei, macho, não é assim não, mano. Eu acho tão interessante, mas enquanto uns caras aí fora, aí me afastei, pastor, tô fora, porque fui machucado na igreja. Beleza. Tu se afastou do mundo ou do mundo quando te machuca, tu fica no mundo? Não se afastou não do mundo? É interessante, mas na igreja tu foi machucado, afastou da igreja. Do mundo tu recebe bordoada todo dia e tu não se afasta do mundo, macho. Seja coerente. E é assim, mano. Discípulo de Jesus, ama a igreja de Jesus. E se for necessário, morre por ela. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe de todo o coração. Amo vocês de verdade, gente. Amo vocês de verdade. Sabe por quê? Porque Jesus ama você, velho. O apóstolo João diz na sua primeira carta, pastor, como é que eu sei que eu nasci de novo, né? Que eu estou salvo. O apóstolo João diz assim, ó, capítulo 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ele não está falando do amor de pai para filho, de irmãos, de amigos, não. Ele está falando do amor de Deus, o amor ágape. Esse amor só vem de Deus, procede dele. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que tem esse amor é de Deus. Você entendeu? Esse amor não é algo que você traz, não está intrínseco, é algo que é colocado dentro de você pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Qual é o primeiro fruto do Espírito Santo? Amor. Segundo, alegria. Por que você não melhora essa cara? Pelo amor de Deus, mas tira essa máscara.
todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que Deus nos abençoe, senão eu vou aqui a noite todinha. Vamos orar? Nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou legal, vai dar 9 horas. O Anderson, Deus queira até às 10, mas eu, pela misericórdia, eu vou. Senhor, nós queremos humildemente entrarmos na tua presença. Te pedimos, Senhor, que pelo Espírito Santo nos ajude a guardar esse tesouro, esse depósito, Senhor. Esse é o tesouro, Jesus, que tu disseste que nós temos que juntar no céu. Porque esse tesouro, Jesus, a traça não corrói, o ferrugem não come, o ladrão não pode roubar, ninguém faz nada, porque está lá, é nosso. Mas nos segura, Jesus, nos sustenta, Jesus. Humildemente, Senhor Jesus, humildemente, Senhor. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, maior do que ninguém, mais forte do que ninguém, não tem. Nós somos um corpo que nos ajudamos mutuamente um ao outro. E que a liga que nos faz juntar é o amor de Jesus, porque Ele é o cabeça, Ele sim. Abençoa essa comunidade. Que haja tanto amor nessa comunidade, Senhor. Como tu disseste em João capítulo 13, que se amarem verdadeiramente uns aos outros, o mundo vai saber que aqui tem discípulo de Jesus, discípula de Jesus. Porque são pessoas impregnadas do amor de Deus. Quero pedir pela liderança dessa congregação. Abençoa os pastores, abençoa os familiares, as esposas, abençoa, Senhor, a liderança, abençoa, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Que a gente vai em busca daqueles que se afastaram, daqueles que caíram, daqueles que estão machucados, e que se for preciso pedir perdão, nós vamos pedir até de joelho. E vamos olhar para aquele que não conhece essas verdades e dizer: Jesus morreu por você. Como é lindo, Senhor, a tua palavra. Como é eterna a tua palavra. E como tu disseste, Jesus, que os céus e a terra passam, e tu está se referindo a esse céu físico que nós estamos vendo, a essa terra que nós estamos pisando. Mas a tua palavra nunca passa, Senhor. Ela é eterna. Ela é eterna, Senhor. Nos abençoe, eu te peço no teu nome. Amém. Deus abençoe vocês. Paz.